dia, meus queridos irmãos da Igreja Presbiteriana Betânia, em Corumbá. Muito bom dia, você que nos acompanha, que acompanha a estreia do nosso estudo bíblico dominical, no horário que seria a nossa escola bíblica dominical. Nós ainda nos encontramos privados das reuniões públicas e então buscamos, com esse vídeo, levar até você a palavra do Senhor, um momento de edificação, de estudo da palavra de Deus. Então, como sempre, nessa parte introdutória do nosso vídeo, eu quero convidar você. Nós estamos no alvo, em plena campanha para atingir 1000 inscritos em nosso canal no YouTube. Então, se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreve, deixa o teu like no vídeo e também ativa o sininho para você ser notificado da nossa produção de conteúdo. Essa campanha visa justamente facilitar e nos dar melhores direcionamentos naquilo que nós estamos produzindo. Então, para chegar no nosso alvo, nós precisamos de 1000 inscritos. Acho que está faltando pouco menos de 400 inscritos, então nos ajuda, divulga, nos ajuda com a divulgação do nosso canal, compartilha, curte a nossa página no Facebook, segue nossa página no Instagram e nos ajuda no alcance desse alvo de 1000 inscritos. Eu quero ainda deixar uma curta mensagem de apoio e esperança a todos os nossos irmãos. Nós vivemos dias difíceis, mas não perdemos de vista que o Senhor nosso Deus continua no trono. O trono nunca esteve vazio. O Senhor continua reinando soberano sobre tudo aquilo que nos acontece, inclusive sobre a situação desse vírus. Graças a Deus, aqui no nosso estado do Mato Grosso do Sul, a situação é relativamente mais tranquila que em relação a outros estados do nosso país. Mas, de qualquer modo, isso exige os nossos cuidados, mas também deve exigir de nós a oração e o jejum para que, em meio a esse lamento e com saudades da nossa vida cotidiana como igreja, nós possamos tão logo obter do Senhor a resposta de abrirmos novamente o nosso templo, de nos reunirmos em espírito e em verdade para adorar ao Senhor. Então, tendo dito isso, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro do profeta Abacuque. Nós vamos ler o capítulo 2, os versículos de 1 a 5. Abacuque, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 5. Abacuque 2, de 1 a 5. A Escritura então nos diz o seguinte: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão, grava sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, humildemente nós nos prostramos novamente ante Tua santa presença,
suplicantes que o Senhor, por sua misericórdia e graça, nos conduza à compreensão de tua santa palavra, nos faça aplicá-la de modo correto às nossas vidas e que assim nós possamos aprender do Senhor, conhecer ao Senhor e aplicar a tua palavra em nossas vidas e nos tornar praticantes das tuas verdades. Abençoa os nossos irmãos, abençoa a nossa igreja, fortalece-nos nesse período de angústia e tribulação e nos guia a toda a verdade. É o que nós te suplicamos, humildes em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e amigos, nós estamos dando sequência ao estudo do livro do profeta Abacuque. Nós temos exposto esse livro sequencialmente, começamos lá no seu capítulo 1 e aqui estamos agora no capítulo 2, iniciozinho do capítulo 2. Esse é já o nosso terceiro estudo dentro do livro do profeta Abacuque. Eu quero fazer uma pequena revisão com você a respeito daquilo que nós temos estudado do livro do profeta Abacuque. Nós vimos e temos visto que toda a literatura profética do Antigo Testamento, aqueles livros que nós chamamos de profetas maiores, excetuando Daniel, e os livros que nós chamamos os livros dos profetas menores, ou no modo judaico de referir-se, o livro dos 12, porque esses 12 profetas se encontravam num único rolo. Todos esses livros, eles possuem duas datas fundamentais para a sua compreensão. Quero relembrar aqui com você no gráfico. Então, nós temos duas datas que são fundamentais na compreensão desses livros. Aqui nós temos um quadro com a posição, a duração do ministério de cada profeta e a sua atuação. A sua atuação nessa parte aqui de cima seria a atuação na Babilônia, aqui a atuação no reino de Judá, aqui a atuação no reino de Israel. Lembrando, reino de Judá, reino do sul, reino de Israel, reino do norte, capital do reino do norte, Samaria, capital do reino do sul, Jerusalém. Então, quais são essas datas que eu digo que elas são fundamentais na compreensão destes livros? Essas datas seriam 722 a.C., colocaríamos mais ou menos aqui, que marca a queda de Samaria, capital do reino do norte, e 586 antes de Cristo, mais ou menos aqui, quando cai Jerusalém, quando Jerusalém é destruída. Então, quero rapidamente relembrar com os irmãos por que essas datas são tão importantes. Porque todos os profetas desse período, tanto os profetas aqui do século 8º antes de Cristo, com Jonas, Amós, Oséias, Isaías, Miqueias, embora o nosso gráfico coloque aqui já no período pós-exílico o profeta Joel, mas há algumas evidências textuais, como nós já estudamos, colocariam Joel ainda aqui, provavelmente nesse século 8º, embora ele possa caminhar dentro de todo esse período. É um livro difícil da gente datar, mas nós queremos que ele está aqui antes ainda da queda de Samaria. Então, todos esses livros, eles ou dizem respeito ao anúncio do juízo que viria e culminaria na queda dessas duas cidades, na destruição desses dois reinos, ou eles refletem aquilo que acontece em decorrência desses eventos. Então, todos esses profetas aqui são profetas pré-exílicos. Quando eu falo aqui do século 8º
aqui entre 780 até o próprio ano 700, nós estamos lidando com aqueles que testemunharam, por exemplo, a queda de Samaria. Então, todos esses profetas aqui, eu quero lembrar você, profetas que se referiam especificamente ao reino do norte, como o profeta Oséias, o profeta Amós, todos eles têm em mente esse período, embora alguns aqui, como Isaías e Miqueias, eles profetizem para Judá, mas veja que eles vão refletir esse período antes da queda de Samaria. Eu quero lembrar a você que aqui Judá e Israel, eles vivem situações distintas. Por exemplo, Israel, ele tem um certo poderio militar, enquanto Judá é um reino fraco militarmente, mas este reino de Judá é preservado pelo Senhor por mais um tempo, enquanto o reino de Israel é destruído. Eu quero lembrar a você que a razão disso é simplesmente a graça do Senhor habitando ou dando um período mais de tolerância ao reino de Judá. Eu quero lembrar também que ambos os reinos, eles são idólatras, eles têm se afastado da lei do Senhor, e é isso que faz com que os profetas se levantem, proclamem a possibilidade de arrependimento desde que eles se voltem para uma vida de acordo com a lei do Senhor. Como isso não acontece, esses reinos são destruídos. Eu quero que você olhe agora aqui nessa região do gráfico e você vai ver aqui a atuação do profeta Abacuque. Ele atua mais ou menos do ano 620 ao ano 600. Isso aqui é mais ou menos o final do reinado de Josias, o último bom rei de Judá, e o início dos reinos de seus filhos, principalmente essa data aqui, de 605, onde a gente tem aqui o ministério de Daniel. 605 é a data da primeira deportação dos jovens de Judá para a Babilônia. É quando Nabucodonosor conquistou o reino de Judá, o fez um reino vassalo e deixou um dos filhos de Josias ainda no trono. Mas isso dura muito pouco. Em 586 Jerusalém é de fato destruída, e aí vocês devem lembrar que ele levou objetos do templo de Salomão, levou para a Babilônia. Isso é até uma informação importante que nós vamos utilizar hoje durante a exposição do texto. Então, tendo isso em mente, só para a gente finalizar essa parte introdutória, os últimos profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias, eles atuam em Judá depois que o povo voltou da Babilônia para Judá. Então eles vão refletir o período que nós chamamos de período pós-exílio. Então, tendo feita esta referência, volte a concentrar-se no ministério de Abacuque, que é como vivia Judá no ministério de Abacuque. Judá, durante o ministério de Abacuque, vivia um período em que acabou de ter uma reforma religiosa meramente externa, e, tendo essa reforma, parecia que tudo caminharia bem, mas daqui em diante eles vão numa derrocada até a destruição do reino. Essa reforma religiosa, eu quero que você lembre bem, durante os dias de Josias, o livro da lei foi encontrado dentro do templo. Josias busca arrependimento, busca trazer o povo para uma vida de acordo com a lei do Senhor, mas esse povo já tinha uma idolatria inveterada dentro do seu coração. Eles tiveram, por exemplo, um reinado de 50 anos de um rei mau, com Manassés, avô de Josias, e esse rei estabeleceu a idolatria em Judá e fez o que era mal perante os olhos do Senhor.
tem o reinado do pai de Josias, Amon, um reino curto, 2 anos, e então o reino de Josias, que começa a reinar com 8 anos de idade. Muito provavelmente ele tem um período regencial com os sacerdotes, que é o que o leva a aprender da lei do Senhor e a esforçar-se, quando ele de fato assumiu o trono, por estas reformas, como nós lemos nos livros dos reis e nos livros das crônicas. Tendo dito isso, Abacuque atua nesse período. E aí eu quero que você volte os seus olhos para o livro do profeta Abacuque. Quero que você lembre lá do capítulo 1. Abacuque começa a sua profecia num estilo um pouco diferente. Ele traz, em vez do anúncio característico, assim diz o Senhor, Abacuque registra um diálogo seu com o Senhor. Ele começa esse diálogo com uma queixa, dizendo que em Judá, em Jerusalém, o perverso oprime o justo, e que a violência estava instalada e que era necessário que Deus agisse, trazendo salvação ao justo e punindo o ímpio. E ele clama como que Deus estivesse em silêncio e passivo a essa situação. Deus responde essa primeira queixa dizendo a Abacuque que ele suscitaria os caldeus para punir o povo de Judá e de Jerusalém. E isso gera agora uma outra queixa de Abacuque. Abacuque entra num parafuso teológico, porque ele agora questiona como o Senhor vai purificar um povo, trazendo juízo através de um povo que é pior do que o povo que eu estou acusando de injustiça e que necessita de um julgamento. Abacuque, a partir do verso 12 do capítulo 1, ele questiona o Senhor, ele o questiona em seus propósitos, e como nós refletimos no estudo anterior, isso nos coloca inclusive frente a frente com o problema da teodiceia, o problema do mal. Se Deus é bom, por que ele tolera o mal? Se Deus é bom, por que ele não elimina o mal de vez? E nós temos visto que Deus, em seu soberano reinado, tolera o mal com um bom propósito. Nós temos visto e vamos começar a ver hoje, com Abacuque capítulo 2, que o dia do mal ser punido chegará. O Senhor está guardando esse dia. O Senhor está agindo com paciência e trará esse dia, por mais que aos nossos olhos ele pareça tarde, aos olhos do Senhor esse dia já está determinado. Então, tendo feito essas queixas, agora no capítulo 2, nós temos Deus respondendo à segunda queixa de Abacuque. Como é que começa o capítulo 2? Volte os seus olhos aí para o texto. Você vai ver que o capítulo 2 começa com Abacuque dizendo: por-me-ei na minha torre de vigia e colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei. O que é essa atitude? O que é essa atitude do profeta? Por que ele diz: eu vou me colocar na minha torre de vigia? Essa era a atitude de quando o profeta via-se em meio a um grande conflito e ele volta-se para o Senhor esperando uma resposta do próprio Deus. E é uma resposta que envolve algo sobrenatural. É uma resposta que não pode vir da invenção do coração do profeta. É algo que tem que ser revelacional. É algo que Deus tem que revelar a ele. Bem, vários profetas tomaram esse tipo de atitude. Exemplo, quando Elias é mandado para a caverna, lá é instado com ele que ele devia vigiar. E note
como Elias fez isso. Eu quero que você lembre da história. Veio uma tempestade, mas o Senhor não falou na tempestade. Mas Elias estava vigiando, ele estava atento. Veio a tempestade e Deus poderia falar naquela tempestade. Veio um fogo e Elias estava atento, mas o Senhor também não falou naquele fogo. Então veio um vento, um cicio tranquilo e suave. E Deus estava nesse vento tranquilo e suave. E Deus fala com o profeta. Eu não quero aqui discutir, nem utilizar isso como uma prova de onde Deus fala, como alguns por aí fazem, Deus fala no fogo ou Deus fala no cicio suave e tranquilo. Eu não tenho esse objetivo aqui, mas o nosso desejo é que você atente para a atitude vigilante do profeta. O profeta está atento ao momento em que Deus há de falar. Ele está esperando a ação revelatória e redentiva de Deus. Essa é a atitude de Abacuque. Por que é que ele então tem que se colocar na torre de vigia? Veja, se você olhar o capítulo 1, ele fez uma primeira queixa, Deus respondeu. Versículos de 2 a 4 do capítulo 1, ele faz uma queixa, Deus responde, versículos de 5 a 11. Novamente, a partir do verso 12, Abacuque vem e faz uma nova queixa. Se ele fez a primeira queixa, Deus respondeu, ele fez a segunda, o que é que ele está esperando? A resposta de Deus. Se você olhar o título aqui da Sociedade Bíblica do Brasil, você vai ver que o título que ela coloca aí na sua Bíblia é precisamente a resposta do Senhor. Então, Abacuque diz, vou me colocar na torre de vigia. E ele então coloca assim, para ver o que Deus me dirá. Qual é o objetivo de Abacuque ir para a torre de vigia? Para ver o que Deus me dirá. E aí, volte aí de novo seus olhos para o texto, essa expressão aqui. E que resposta eu terei à minha queixa? Na nossa tradução, essa expressão ela é um pouco suavizada. A ideia do texto hebraico é que Abacuque está esperando ser veementemente repreendido pelo Senhor por conta dos seus questionamentos. Note bem a perspectiva do profeta. Ele já questionou o Senhor dizendo assim, tu não estás vendo a injustiça no meio do teu povo? E Deus respondeu a Abacuque, eu estou vendo. Eu vou trazer juízo. Eu vou punir o meu povo. Eu vou purificar o meu povo. E agora, o questionamento de Abacuque é contra a própria ação de Deus em purificar o seu povo. Lembre-se, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Por que toleras o ímpio enquanto ele devora o justo? A ideia é, você vai permitir que os caldeus, um povo extremamente orgulhoso, um povo ímpio, cruel na batalha, seja um instrumento de purificação do povo da aliança, do povo que se chama pelo teu nome. Abacuque está questionando o próprio decreto eterno de Deus, o modo como Deus determinou julgar esse povo. Obviamente, Abacuque tem em mente, como eu já expliquei no estudo passado, que, me perdoem, Abacuque tem em mente que o seu reino irmão, Israel, foi totalmente destruído pelo império então dominante na época, o Império Assírio. E agora ele está vendo Deus suscitar aquele império que destruiu o Império Assírio e que assumiu o reinado mundial, o Império Neobabilônico, ou o povo caldeu. E, como eu já frisei no estudo passado, um povo extremamente cruel. Um povo
extremamente cruel. Abacuque teme que Judá seja totalmente destruído, e o temor de Abacuque é: se esse povo for totalmente destruído, como é que fica a aliança? Se esse povo for totalmente destruído, como é que fica a vinda do Messias que nós aguardamos? O que é que vai acontecer? É isso que Abacuque está questionando. Essa destruição invalidaria a fidelidade do Senhor à sua aliança? Eu quero que você lembre, por exemplo, que o Salmo 89 faz esse mesmo questionamento. O Salmo 89 é: o que foi que Deus fez com a aliança com seu servo Davi, se agora não tem mais um rei Davi no trono? O que é que vai acontecer? Note, Abacuque está agindo como um homem de fé. Um homem que volta-se para o Senhor seu Deus e o questiona num questionamento cuja intenção, no final das contas, é dizer assim: a minha esperança está no Senhor. Abacuque então aguarda que Deus lhe dê uma resposta, assim como os salmistas aguardavam a resposta do Senhor. Assim como os salmistas, embora questionassem, embora lamentassem, a sua esperança estava no Senhor. Eu quero que você mantenha sempre isso em mente. E agora, volte os seus olhos para o texto novamente, versículo 2. O Senhor respondeu e disse, e Deus responde com uma visão. Ora, o que é que isso quer dizer? Qual a importância de Deus responder e responder com uma visão? A resposta de Deus, ela não é uma resposta pessoal para Abacuque. Ela é uma resposta que Abacuque deve proclamar a todo o povo de Judá. De onde é que a gente está tirando isso? Primeiro, o próprio fato de ser uma visão. E note agora como Deus ordena, como Deus manda que Abacuque trate essa visão. Ele diz: escreve a visão, grava sobre tábuas. Eu vou ler a frase toda, mas eu vou explicar por parte. Grava sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo. Aí algumas pessoas, até bem intencionadas, mas leem essa frase e dizem assim: está aqui o primeiro outdoor do mundo. Está aqui o primeiro outdoor do mundo. Mandou gravar sobre tábua para que lesse até quem passa correndo. E aí, às vezes, a pessoa até pensa assim, ela olha e diz: rapaz, o caractere hebraico era uma coisa difícil de ler. Veja aqui, isso daqui é um caractere da língua hebraica. Aí diz assim: ele manda escrever numa tábua para até quem passar correndo ler. Então deve ter sido uma senhora tábua para caber essas letrinhas e esses pontinhos tudinho, e para quem passar correndo ler. Aí diz assim: foi um outdoor. Não é isso que o texto está falando. Eu quero que você perceba aqui o verbo que ele utiliza. Primeiro, antes de eu entrar no verbo ler aqui e mudar um pouco essa nossa tradução, eu quero que você atente para isso daqui. Grava sobre tábuas. O que Abacuque está fazendo aqui é uma referência ao anúncio da lei da aliança. O que Abacuque está fazendo referência aqui é referente às tábuas dos 10 mandamentos, ou às tábuas das 10 palavras. Ele está lembrando que, do mesmo modo como na aliança que Deus fez com Israel,
quando tirou Israel do Egito, ele trouxe leis sobre tábuas. O que ele está fazendo agora com essa visão é levar Judá de volta para essa lei que foi escrita em tábuas. Como? Escrevendo uma nova visão em tábuas, para que eles lembrassem da lei que eles deviam seguir. E aí vem a frase que eu falei que a gente precisa mexer um pouquinho na tradução. A nossa tradução ela coloca o seguinte: para que a possa ler até quem passa correndo. Bem, o modo como o verbo kará é escrito aqui lá no texto hebraico, ele até pode de fato ser traduzido como aquele que lê, mas a maioria das ocorrências desse verbo, ele traz no seu campo semântico a ideia de expressão, a ideia de fala, de proclamação. Eu deixei aqui esse quadro, veja que em suas 729 ocorrências, a maioria delas aparece como chamou, chama, chamar, chamaram. É o verbo que também é traduzido por gritar, por clamar, por proclamar. E é essa a ideia aqui. A ideia é: escreve sobre tábuas para que a possa proclamar. E aí tem essa expressão aqui. Basicamente, se a gente traduzisse literalmente, era aquele que corre. Quem é aquele que corre? Aquele que corre é o mensageiro do Senhor. Se você ler, por exemplo, Jeremias capítulo 23, lá vai ser dito que os profetas, eles vêm correndo, inclusive os falsos profetas. Por que vir correndo? Porque o correr faz parte do ethos, do comportamento daquele que tem uma mensagem urgente a entregar. Então, por isso, ele corre. Daqui vem também a figura do semideus grego, o Hermes, de onde vem, por exemplo, a palavra hermenêutica, de aquele que é portador de uma mensagem. E lembre-se da história da batalha de Maratona, de que ele teria corrido por 42 quilômetros para comunicar que a Grécia tinha vencido. Qual que é o ponto aqui? E o que é que eu quero levar você a perceber? O que ele está dizendo é que essa visão foi dada para que fosse proclamada pelo profeta. Quem é o profeta? O profeta é aquele que corre. E perceba mais, eu quero que você observe ainda o versículo 3. Ele começa a falar a importância dessa visão. Se você olhar o capítulo 1, você vai perceber que Deus disse no versículo 5 que Deus ia dar uma resposta a Abacuque, que eles iam ver ainda nos seus dias, que os caldeus seriam levantados como juízo contra Judá e Jerusalém. Essa visão agora, ele faz questão de dizer, ela ainda está para cumprir-se. No tempo determinado. Note o que Deus está querendo mostrar aqui. Calvino, comentando esse texto, percebe isso muito bem. Deus está trabalhando com duas perspectivas. A perspectiva de vista humana e a perspectiva divina. Na perspectiva divina, o tempo das ocorrências dessa visão está determinado e ele chegará. Mas na perspectiva humana, muito tempo há de passar-se, haveremos de aguardar, vai parecer tardar que o tempo dessa visão chegue.
Qual o conteúdo, então, dessa visão? Quero que você olhe rapidamente aqui. A visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, ou seja, perspectiva divina, se apressa para o fim. Essa ideia aqui de fim, embora eu não vá me deter muito nela, mas eu não posso deixar de mencionar que o fim aqui é uma referência à escatologia, é algo que vai acontecer nos últimos dias. E perceba, não falhará, mas na perspectiva humana, se tardar, o que é que nós devemos fazer? Esperar. E aqui está algo extremamente importante. Esse pronome oblíquo aqui, a quem ele se refere? Nós geralmente pensamos que ele está se referindo a esse fim, mas nós já vamos observar, está aqui esse quadrinho, e eu já vou explicar, que na realidade ele está se referindo ao Redentor que viria. Antes de eu passar aqui, me permita voltar só um pouquinho aqui a essa questão do verbo que eu expliquei aqui. Eu me empolguei dizendo, ele deve ser traduzido como proclamar aquele que corre, e aí eu fui explicar que o correr é a atitude do profeta que tem uma mensagem urgente, mas aí eu esqueci de dar para você um exemplo deste verbo sendo utilizado nesse sentido de proclamar. Então você pode abrir sua Bíblia em Êxodo, capítulo 34, versículo 6, e lá você vai encontrar a ocasião em que Deus colocou Moisés na fenda da rocha, e tendo colocado na fenda da rocha, Deus passou e proclamou a glória do seu nome a Moisés. O verbo lá utilizado é precisamente esse mesmo verbo aqui. Então, tendo dado essa explicação parentética, volte aqui para essa parte aqui. Lembre-se, a visão na perspectiva divina, ela se cumprirá num tempo determinado, virá rápido o fim e não falhará, mas na perspectiva humana, nós esperamos. Ela parece tardar, mas nós esperamos. Certamente virá, não tardará. E aí eu falei que esse pronome oblíquo aqui, esperam, nós em geral pegamos o primeiro referencial masculino aqui, que seria o fim. Mas de que é que ele está falando aqui? Nesta visão, nós vamos ver já aqui com o versículo 4, que é o ponto principal do texto, nós vamos ver que Abacuque está fazendo uma referência ao texto de Gênesis 15, quando Deus faz uma aliança com Abraão. E nessa aliança, Abraão devia esperar que se cumprisse aquilo que Deus disse que ia cumprir, ou seja, a vinda de um descendente, e guarde aí essa palavra, a vinda de um descendente. E as circunstâncias eram totalmente contrárias à vinda de um descendente. Abraão já era velho, Sara já era idosa, e parecia impossível que Sara, aos 99 anos de idade, ainda gerasse um filho. Mas é exatamente isso que acontece. Que o que é impossível ao homem é possível a Deus. E naquela ocasião, Deus diz a Abraão: espera-o, porque vai acontecer. Note, quem que Abraão deveria esperar? Abraão deveria esperar pelo descendente segundo a aliança. Lembre-se, Abraão já tinha filho. Abraão já tinha
seu filho Ismael, fruto de uma relação segundo a cultura da época. Sara ouviu falar da promessa de um descendente e ela entendeu que ela daria o próprio jeito dela. Ela era estéril, então ela ia suscitar descendente por meio de sua escrava. E ela deu Agar a Abraão para que Abraão coabitasse com Agar e por meio dela gerasse um descendente. Deus é claro em dizer que não é aquele descendente que cumpriria a promessa. O descendente viria do ventre de Sara. É isso que é dito. Eles pareciam não crer, eles pareciam tentar dar um jeito para que, uma forcinha para que Deus cumprisse a sua promessa. Deus vai e demonstra: eu cumpro a minha promessa pelo meu próprio poder. E os irmãos conhecem a história, nasceu Isaac. Veja que o descendente é específico em Isaac, e Isaac apontando para o descendente, não só o descendente ideal de Abraão, mas o descendente da mulher. Veja que eu coloquei aqui Gênesis 3:15, Gênesis 15:6 e também Gênesis 3, capítulo 15, que é a promessa do descendente a Eva. Note, eu também estou fazendo aqui uma referência à Septuaginta, porque o ponto dessa tradução aqui. A Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, é que me fornece a base para que eu entenda, como também o autor Palmer Robertson entendeu aqui, que o que nós temos aqui não é uma mera referência ao fim ou uma referência à visão, mas é uma referência ao próprio Redentor que viria. O que Deus está mostrando aqui é que essa visão envolve a chegada deste Redentor. Este Redentor é a esperança que consola o coração, não só de Abacuque, mas de todo Judá, que embora a perspectiva fosse extremamente aterradora, com os caldeus vindo e destruindo a nação, eles deveriam ter, apesar disso, esperança, porque o Redentor viria. Agora, como ter essa esperança? Como eu disse, nós chegamos aqui na parte principal do texto. Veja o versículo 4. O versículo 4 é novamente cuidadosamente elaborado. Ele utiliza um descritivo. Eis o soberbo. Nesse descritivo, ele o expande dizendo: sua alma não é reta, e ele traz um pronome oblíquo que retoma, no caso aqui um pronome demonstrativo, que retoma o sujeito que ele fala aqui. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele. Aí note a composição da frase. Ele vai colocar o contraste. Ele volta com o descritivo, mais o justo, e aí, veja que aqui eu tenho uma frase verbal, né, por conta desse do verbo ser está aqui, sua alma não é reta nele. Eu tenho um predicado, embora que nominal, mais um predicado, tem um verbo na história. Era o que eu deveria esperar aqui se ele fosse fazer a frase perfeitamente paralela. Mas o justo, o mesmo designativo aqui, em contraste, eu poderia esperar o verbo viverá pela sua fé, porque esse pronome sua aqui é semelhante a esse pronome aqui. Mas o que é que ele faz? Ele coloca mais o justo. Se você pegar a nossa tradução do versículo 4, ela vai estar exatamente desse modo, como eu falei. Mas o justo viverá pela sua fé. No texto hebraico, está do jeito que eu coloquei aqui, e isso é intencional. Mas o justo, pela sua fé,
viverá. Note que eu até sublinhei aqui em vermelho como destaque, porque aqui está a ênfase do texto. É de que o justo, pela fé, viverá. O que é isso aqui? Esse é o tema do livro. Uma firme confiança em Deus. Uma firme confiança em Deus. Esse texto, essa palavrinha fé, está aqui, emuná, ela aparece pelo menos 49 vezes no Antigo Testamento. Ela, em geral, é traduzida como fidelidade. Ela também é traduzida como verdade, como um advérbio fielmente, como um adjetivo, aquele que é fiel ou aquele que possui fé. Esse é o ponto aqui. O que é essa fé? Essa fé é exatamente aquilo, a reação de Abraão à promessa que Deus faz. Lembre-se do texto de Gênesis 15:6. É dito que Abraão creu no Senhor e isto lhe foi imputado para a justiça. Lá em Gênesis 15:6 é precisamente essa palavra que aparece. Veja, aqui nós temos uma das doutrinas fundamentais da Reforma Protestante, a doutrina da justificação pela fé. Ora, o soberbo não é reto, não é constante, ele é guiado pelos seus desejos, ele vive pelo fartar-se dos seus desejos. Nós vamos ver isso aqui no versículo 5. Mas o justo, ele não vive ao sabor das circunstâncias dos seus desejos. Ele vive por sua fé. Veja que grande diferença. O justo não é guiado pelas circunstâncias. Ele é guiado pela fé. Aí eu quero levar você lá para o Novo Testamento. Veja esses dois textos aqui. Romanos capítulo 1, versículo 17, aquele famoso texto, Romanos 1, 16, 17, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, pois a justiça de Deus se manifesta no Evangelho, como está escrito, o justo viverá para a fé. A justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé para fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. É uma citação de Abacuque 2, versículo 4. Também em Hebreus, capítulo 10, versículos 37 e 38, nós temos o autor da carta aos Hebreus citando Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Qual que é o ponto aqui? O apóstolo Paulo coloca que a justiça que vem da fé é o fundamento do seu evangelho, porque essa é a justiça de Jesus Cristo sendo imputada sobre todo aquele que crê. Não é uma justiça que vem das obras, mas é uma justiça que vem da fé e que fundamenta o nosso viver, as nossas obras coerentes com esta justiça, com esta fé. Na carta aos Hebreus, quando ele faz a citação, logo após essa citação, ele dá uma definição do que é fé, o início do capítulo 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E então ele abre a galeria dos heróis da fé. E sempre a introdução de cada personagem é pela fé, mediante a fé. Mediante a fé, Abel obteve testemunho e ofereceu mais excelente sacrifício do que Caim. Lembre-se daquilo que nós, inclusive, já meditamos sobre a galeria dos heróis da fé, sobre a grande nuvem de testemunhas que nos rodeiam por meio do seu testemunho de viver pela fé. O que é essa vida pela fé? No caso dos crentes do Antigo Testamento,
é de que, embora a desesperança viesse e o juízo de Deus fosse duro sobre o povo de Judá, eles deveriam esperar no Redentor que viria, e esse Redentor o justificaria, traria vida por meio da fé. Lembre-se aqui o versículo 3. Eles aguardavam o Redentor. Agora veja que ele finaliza a entrega dessa visão com o versículo 5, descrevendo como é o coração soberbo. Ele é como o vinho enganoso. E veja que eu estou fazendo uma referência aqui a Daniel capítulo 5, que fala da visão que Beltesazar teve da mão escrevendo uma palavra de juízo na parede. Quando é que isso acontece? Ele está bebendo vinho e ele manda que se traga os utensílios que foram levados por Nabucodonosor do templo de Jerusalém. Ele está zombando do Deus Criador dos céus e da terra. E ele faz isso porque ele tornou-se soberbo contra Deus. E a sua soberba é enganosa como o vinho, e assim como os resultados do vinho são passageiros, também a soberba é passageira. E embora ela nunca se satisfaça, como o sepulcro nunca se satisfaz devorando os mortos, assim é o coração do arrogante. Quem que é o arrogante aqui? O arrogante é aquele que é instrumento para juízo sobre o povo de Judá. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. O que é que Deus quer dizer aqui ao povo de Judá? O que é que Deus quer dizer aqui ao profeta Abacuque? Isso vai ficar ainda mais claro quando nós olharmos a sequência do texto, do versículo 6 até o versículo 20 do capítulo 2 de Abacuque, onde ele traz 5 proclamações de juízo sobre os caldeus. 5 ais sobre os caldeus. E esses ais, eles são decorrentes dessa visão. Mas o conteúdo da visão termina aqui no versículo 5, com Deus dizendo, olha, aparentemente eles vão reinar arrogantes. Eles vão continuar devorando todas as nações e ajuntando para si os povos. Mas o final deles será também um final em que eu o julgarei. Eu o julgarei repentinamente. E note aqui, para o povo de Judá tem uma esperança, o Redentor que viria e traria essa fé, não só à nação judaica, mas espalharia essa fé por todas as nações. Mas para o ímpio, para os caldeus, não há esperança, porque o juízo da sua iniquidade já está prometido. Eu quero concluir lembrando a você a imagem do justo e do ímpio no Salmo 1. O justo é que prospera, o ímpio perece. Embora aos nossos olhos parece que o justo é que está perecendo e o ímpio é que prospera, eu quero lhe dizer, meu querido, busque contemplar as coisas na perspectiva divina. Parece que o mal está vencendo. Nós olhamos agora toda a situação que nós estamos vendo e nós estamos vendo o quanto a nossa velha política brasileira está se aproveitando da situação do Covid-19, cada um querendo apresentar-se como o Messias Salvador da pátria nessa situação, dizendo com o isolamento salvamos a pátria, ou com um pequeno valor nós estamos salvando o trabalhador. Com isso aqui eu não quero que você pense que eu estou tomando posição política de qualquer lado, não é esse o ponto. Eu quero que você note que cada um vende-se com a esperança para a nação
mas ao fim e ao cabo eles estão tirando da nação, aproveitando que estamos numa situação de emergência, comprando o que tem de se comprar sem os processos normais de licitação, pagando qualquer preço pedido, porque afinal nós estamos numa situação de emergência, então eu não tenho que ficar pensando no valor, eu tenho que pagar o que estão me pedindo. E com isso eles estão se aproveitando para encher os seus bolsos. Não é outra situação a não ser essa. Eles estão se aproveitando, buscando demonstrar a sua capacidade para garantir uma futura eleição. É isso o que está acontecendo no nosso país. Enquanto isso, parece que aqueles que são justos, aqueles que buscam viver de acordo com o Senhor, com a sua lei, é que perecem, é que sofrem com o vírus, com as decorrências dele, é que perdem o emprego, é que padecem. Mas eu quero lembrar você que a sorte do ímpio, ela mudará no estalar de dedos. Aqueles que parecem se aproveitar dessa situação e talvez estejam dizendo: ó minha alma, tens em celeiros muitos bens, come, bebe e regala-te. Ouvirão do Senhor: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Lembre-se desse contraste. O ímpio, no estalar de dedos, será apanhado. E tudo em que ele manteve o seu prazer perecerá junto com ele. Mas o justo, embora ele pareça sofrer, embora na realidade ele sofra e sofra intensamente, como o justo por excelência sofreu no meu e no seu lugar naquela cruz, embora soframos, na perspectiva divina, nós é que prosperamos como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto fizer prosperará. O trabalho de Jesus Cristo, o Senhor, prosperou. Como canta a profecia de Isaías, ele viu o fruto do seu penoso trabalho e ficou satisfeito. Também nós devemos nos satisfazer depositando a nossa fé em Jesus Cristo, encontrando em Jesus Cristo a nossa satisfação. E no descansar na nossa satisfação em Jesus Cristo, nós encontraremos verdadeira felicidade. Nós encontraremos verdadeira alegria, verdadeira satisfação. Sonde o seu coração. Onde está a sua fé? Se a sua fé está em Jesus Cristo, como nós vamos ver no capítulo 3, nós temos razões suficientes para nos alegrar, independente das circunstâncias. Esse é o tempo de sondar a sua fé, de sondar o seu coração. Onde está o seu coração? Leve o seu coração a descansar em Jesus Cristo. Ainda que as circunstâncias sejam tenebrosas, Jesus Cristo tem um caminho na tormenta. Ele é aquele que acalma o vento e o mar, e as águas e o vento lhe obedecem. Descanse no Senhor. Deposite sua fé em Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, nós nos prostramos ante a Tua presença, reconhecendo que muitas vezes nós vacilamos em nossa fé.
nós nos deixamos levar pelas circunstâncias, mas nós te suplicamos, Senhor, fortalece-nos a fé, nos faz enxergar que o Senhor é soberano, reina sobre todas as coisas, e o Senhor é quem conduz a nossa vida. Seja na vida ou na morte, nós pertencemos a Ti. E nós queremos então buscar do Senhor segurança, remoção da nossa ansiedade e descanso e satisfação no Senhor, na esperança das alegrias que nos estão propostas nos céus. Te pedimos, fortalece assim os nossos corações e nos dá a graça de enfrentarmos essa tribulação e sairmos dela fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Isso é o que nós te pedimos, humildes em nome de Jesus. Amém. Meus queridos e amados irmãos, nós estamos ficando por aqui. Mais uma vez eu quero lembrar você da nossa campanha dos 1000 inscritos no nosso canal. Por favor, nos auxilia. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, deixa o teu like, ativa o sininho para que você seja notificado da nossa produção de conteúdo. Mais uma vez, que Deus os abençoe, lhes conceda um bom domingo, uma boa semana na sua santa presença, confortados e guiados pela palavra do Senhor, pela fé em Jesus Cristo, nosso Salvador. Que Deus assim nos abençoe. Nós ficamos por aqui. Um forte abraço. Até mais.